Olá, você que nos acompanha pelos canais da Faculdade de Medicina de Botucatu, seja bem-vindo. Hoje é dia de estreia por aqui. Aproveitando a comemoração do Dia do Dermatologista, 5 de fevereiro, nós temos a imensa alegria de receber para um bate-papo o médico dermatologista Silvio de Alencar Marques. Professor Silvio é professor sênior do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele será o nosso primeiro entrevistado no novo quadro Persona, que pretende mostrar a trajetória de vida de alguns dos principais expoentes da nossa instituição. Filho da professora de Ciências Maria Alencar Marques e do professor de Português Adelino Moreira Marques, Silvio ingressou no curso de Medicina da antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB, em 1968. É da sexta turma de Medicina. Dedicou 45 anos da sua vida em regime de tempo integral à carreira docente. Professor Silvio, que prazer tê-lo aqui. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Carlos. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. É uma honra fazer parte dessa história da faculdade e da Unesp por longos anos. Agora, para quem nos acompanha, eu gostaria que o senhor falasse das suas origens, né? De onde o senhor veio. Eu sou nascido em Araçatuba. Como você falou, meus pais eram professores do ensino médio, lá na rede pública de ensino em Araçatuba. Tive a infância rica e variada, como só ia acontecer no interior naquela época, de pé no chão, ruas de terra, enfim. Nos mudamos para São Paulo em 1965, onde terminei o curso colegial científico, assim chamado à época, e prestei o vestibular para medicina, então o CECEM, e que eu englobava as escolas públicas e uma outra particular. Entrei em Botucatu, minha mãe insistia para que eu fizesse mais um ano de cursinho para ficar em São Paulo, mas não, minha raiz interiorana me mandou para Botucatu com o maior prazer. Meu primeiro ano aqui, não só meu, como dos colegas de diferentes anos, 1968, um ano extremamente difícil, um ano complexo em vários sentidos, passeatas quase que mensais, assembleias estudantis semanais, tudo isso muito rico, mas muito, como se diz, perturbador para o ensino. Sim. Né? Tanto que, embora eu não fosse excelente aluno, eu passei bem, sem problema, mas a rigor desmotivado, insatisfeito, e estudei para passar mesmo anatomia e histologia, que eram morfológicas, e de alguma maneira minha personalidade me direcionou para isso. Esses foram os primeiros anos. Agora, ainda lá atrás, o senhor já conhecia Botucatu? Era de Araçatuba? Já conhecia? Sim, de passagem, né? Antiga Marechal Rondon, pista única. Eram quase 9 horas, Araçatuba a São Paulo. Tinha familiares. Meu pai gostava de ir à praia, então nós fazíamos esse trajeto. Então eu tinha Botucatu referência, né? E interessante um dado que numa dessas viagens, creio que em 1966, ou mesmo 66, tinha um acidente próximo a Conchas com alunos da Faculdade de Medicina, interrompendo a estrada, descemos, prestamos o auxílio possível, e todos de cabeça raspada, e me conectei com esse fato, né? Ou seja, a época, ir daqui para São Paulo, mesmo de Botucatu, não era uma aventura fácil. Tanto é que eu preferi o ônibus e o trem. Tínhamos trem. O trem naquela época. Tínhamos o trem. Pegava o trem na Júlio Prestes, 9h30 da noite ou 11 da noite. Chegava aqui de madrugada. 5 horas de trem, São Paulo, Botucatu. Agora, professor, quem o influenciou a buscar medicina? Confesso que não tenho médico na família. Eu era apaixonado por basquetebol. Apesar de não ter estatura suficiente, eu praticava muito, fazia parte do time juvenil de basquete lá de Araçatuba, e tinha um colega médico, nem me recordo o nome, que gostava, presenciava
E um dia ele viu uma lesão nas minhas costas e falou, vamos tirar essa lesão. E fui como se diz, achei interessante a iniciativa dele, procedimento feito, muito fácil. Eu falei, puxa vida, gostei, né? Mas nada muito profundo. Mas no colegial, as ciências biológicas me motivaram, me cativaram, tanto que eu fui firme nessa perspectiva. O senhor pendeu então mais para o lado da sua mãe do que do seu pai. Certamente. Né? Sem dúvida. Porque o pai é da área das humanas. Das humanas, na linha de português, posteriormente a advocacia que ele fez. Mas a célula, minha mãe tinha esses livros, eu gostava muito. E a chegada a Botucatu aqui para poder estudar medicina? Olha, que cidade que o senhor encontrou? Sim. Botucatu, à época, tinha em torno de 60 mil habitantes. Era uma cidade que parecia enorme, porque você entrava lá pela Secap, bem longe, e atravessava a cidade inteira para ir para Bauru, né? Uma cidade comprida, mas ela era estreita. Isso eu só fui a perceber posteriormente. Falei, puxa. E outra, o ponto de ônibus, que é o final da Companhia São Manuel, era ali no Bosque. Puxa, lugar lindo, lugar, né, atraente. Enfim, me cativei. Agora, o ano 1968 foi bem difícil, não só para mim, como vários. E um detalhe, da minha classe, que era uma classe relativamente pequena, 11 colegas perderam o ano nesse primeiro ano de faculdade. Por quê? A rigidez do currículo era tal e as condições de ensino adversas pelas circunstâncias de crise constante, né, política e outra. Lembra que em 1967 foi a Operação Andarilho aqui. Sim. Ela foi valiosa em vários sentidos, mas quando nós chegamos em 68, os caixotes estavam fechados. Aquele saguão ali de entrada da patologia era um depósito do material comprado para fazer a faculdade crescer e desenvolver, e ali encaixotado. Então, a rigor, a Operação Andarilho foi maravilhosa, mas na prática o resultado ainda tinha que acontecer. E coube a nossa turma, o nosso período, na então chamada Operação Denúncia, que envolvia, claro, muita coisa política, mas muita coisa também de crítica às circunstâncias de uma faculdade ainda incipiente. Incipiente, né? Incipiente. Então, minha turma, a gente costuma dizer que é uma turma chamada gloriosa, porque ela se formou integralmente aqui. Foi a primeira turma que fez, inclusive, o internato em Botucatu. Pra você ter uma ideia, nós entramos no 6º ano já em greve. Por quê? O hospital tinha quantos leitos na época? 56, 59 leitos. Hoje tem 500. Então, nós temos que desenvolver o conhecimento em uma infraestrutura ainda... Eu diria que um dos únicos departamentos realmente consolidado, estruturado, forte, era de patologia, onde eu fiz a minha iniciação científica e meu gosto primeiro na linha da anatomia patológica. Aliás, uma coisa que vale a pena registrar. Eu terminei o primeiro ano tentado a voltar para São Paulo e tentar outra escola. E por quê? Porque o primeiro ano nosso foi realmente muito desgastante, difícil, e a perspectiva não era das melhores, né? De que nós teríamos um curso que te motivasse. Aí veio o curso de Patologia Geral no 2º ano, creio que o primeiro curso. Professor Montenegro e equipe. Nossa, aquilo me transformou, porque comecei a perceber a conexão da doença, sua epidemiologia e a lâmina com as suas implicações, seus resultados, e isso me cativou de tal forma que o livro-texto, Robbins, de patologia, passou a ser meu livro de cabeceira. Eu lia como se fosse um romance, com gosto, com prazer, nada exigido do ponto de vista, puxa, tenho que saber. Não, foi natural. Isso foi determinante para que o senhor permanecesse Nossa, aqui. foi totalmente. Virei outra pessoa e outro aluno, posso dizer assim. Tanto que passei a ser um dos melhores alunos da classe. Não nerd, nem CDF total, mas motivado, envolvido, caprichoso com as coisas.
E uma outra fase marcante foi quando eu fui indicado pelo centro acadêmico, pelo CAPES, para ser representante dos alunos no departamento de clínica médica. O professor Campana era o chefe. O professor Campana já me conhecia porque ele era muito amigo do professor Montenegro e sabia que eu era monitor. Fui monitor 3 anos, concursado na patologia. E quando soube que eu ia ser o representante dos alunos no CAPES, ele me chamou um dia, vésperas da primeira reunião que eu iria participar, e falou da felicidade dele de me ter lá, mas ele falou, mas eu quero que você siga uma norma que, creio, ele dizendo, né, é fundamental. Você vai entrar num ambiente de discussões e de reunião e vai passar a conhecer a nossa intimidade, as nossas opiniões, as nossas tendências. Sim. E quero que você só leve para fora das reuniões as decisões. Não como as coisas se desenrolaram, quem disse A, quem disse B, quem se comportou, quem votou assim ou assado. Nossa, levei aquilo à risca porque entendi como válido, como importante, né? De participar da intimidade. Eu, aluno, tinha o quê? 24 anos na época, talvez, jovem, participando de um departamento que era um dos mais fortes, se não o mais forte da faculdade. Então, essas lições do que eu vivenciei na patologia, não só o professor Montenegro, mas Marcelo Franco, Celso Vieira, Cunia Buch, gente que realmente me moldou do ponto de vista pesquisa, do ponto de vista compromisso, do ponto de vista seriedade. E o senhor, sendo da 6ª turma, o senhor teve o privilégio de conviver com os pioneiros aqui. Sim, da faculdade, né, professor? Nossa, saindo da pátria, saindo do professor Campana, o senhor Saad, Cláudio Rabelo da pediatria, a professora Dinac, inclusive, foi para a ninfa da nossa turma. Isso para ficar nesses nomes mais... Porque a minha tendência era clínica, então a minha vivência era mais nesse lado clínico, né? Sim. Mas vários outros colegas de importância enorme, professor Meira, ainda que a gente tivesse diferenças ideológicas muito claras, sempre foi uma pessoa que também me ensinou muito, enfim. E, evidentemente, a futura chefe minha, a professora Neuza Lima de Long. Esse é um capítulo à parte, que a gente vai tratar ainda. Capítulo especial. O senhor vivia, ainda muito jovem, o fato de estar longe de casa, vir para uma cidade desconhecida, uma faculdade incipiente, em começo de funcionamento, e num período político importante para o país, adverso, em plena ditadura militar. Que influência que tinha esse momento político dentro da instituição, professor? Boa pergunta. Eu tenho a sensação que eu vivia muito a parte estudantil, né? Assembleias que não tinham uma visão única, tinha oposições, tinha controvérsias. Isso era rico, né? Mas o norte era a luta contra a ditadura, isso era muito claro. Uma postura de crítica dura. Ainda 68 as liberdades ainda eram razoáveis, tanto é que Hélio Gaspari chamou a transição de 68 em diante. O ato institucional de dezembro de 68 é o que ele passa a chamar de ditadura escancarada, quer dizer, as coisas ficam claras. Isso amorteceu não só o ambiente político estudantil, mas creio que também o ambiente político entre os docentes. Talvez, se é que pode-se dizer que tenha havido uma coisa positiva nisso tudo, é que o foco passou a ser o ensino e a pesquisa assim, de uma maneira plena, né? Mas amorteceu muitas tendências, muito amadurecimento político que poderia ter se desenrolado. Creio eu que, inclusive, futuras tendências ou futuros, como se diz, vontade de fazer política morreu ali, né? Isso me impactou e quero crer que tenha impactado vários outros colegas também, né? Você fica amordaçado. Isso, obviamente, tem preço, né?
E o ambiente político externo, mundial, também era muito forte, muito... Né, plena guerra do Vietnã, Guerra Fria. 68 foi um ano de muitas transformações. Sim, muitas transformações, né? Maio em Paris, França, enfim. Tudo muito complexo. Então você tinha que ser muito focado no estudo. Caso contrário, nossa, isso te dominava. Né? Aqueles que tinham atenção para o que acontecia para fora dos muros da faculdade, né? Sem dúvida. E a vida no dia a dia aqui, como graduando de medicina? Sim, nós éramos, creio eu, que muito aplicados. Né? Eu nunca fui de bar, essas coisas, mas gostava de futebol. O basquete eu não pude conviver, até tentei, mas não entrei no time. Então, fiquei meio à parte. E a vida na República, nós montamos uma república em que éramos 3 da medicina, um da veterinária e um da agronomia. Veja como o ambiente da época permitia essas coisas, ou estimulava essa convivência intracursos. Né? Tinha nome da República? Aqui tá bom, porque era lá no bairro, longe toda a vida. E quando nós fomos chegando, acho que foi até eu mesmo, falei, gente, aqui tá bom. E ficou. E ficou. E ficou, aqui tá bom. E... Então, eu tinha um colega de quarto, né, o Orlando Credidio, que fez ortopedia, clínica em Lençóis Paulista. Rilmar Rubens Miyakawa fez urologia aqui, infelizmente faleceu muito jovem. Alfredo, que fez veterinária, infelizmente também faleceu jovem. E Ademir Fávero fez agronomia, cresceu muito na agronomia, é um dos capitães da laranja na região de Limeira e etc. Então, foi uma convivência feliz, eu diria. Ficamos juntos do final do primeiro ano até o 6º ano, quando uma coisa que não existe mais, que era a residência dentro do hospital. Então, quem tinha direito a essa residência? Sextoanista e residentes. Então, por questões não só de economia, mas porque VET e agronomia eram 5 anos, o Ademir e o Alfredo estavam saindo, íamos ficar só nós 3, lá, vamos mudar para o hospital, onde hoje é enfermaria de cirurgia, 2º andar, 1º andar. Ali era a chamada ala dos internos. Morávamos no quarto, eram quartos grandes, eram 3 beliches, 6 colegas. Também foi um período rico. E aí... fértil para o estudo, porque você levantava, ia para o café, ia para ambulatório, enfermaria, almoço aqui no mergulhava de cabeça. Mergulhava de cabeça, era a verdadeira residência. E à noite eu lembro que tinha um antigo anfiteatro 2 da obstetrícia, que era em frente, e íamos, alguns de nós, sentar lá para estudar, fugir um pouco da muvuca, e íamos estudar ali. Muito rico tudo. E às vésperas da colação de grau, tinha um colega, Regis Viana, já falecido também, que era extremamente festeiro, alegre. E ele chegava com um bumbo, 1h, 2h da manhã, ali na sala dos internos, tocamos bumbo para todo mundo acordar. Falou, gente, nós estamos... para se formar, vocês têm que sair dessa toca. Vocês têm que sair um pouco para a vida. Boas recordações. Exato. Então, e que momento que a dermatologia então, surgiu na vida do senhor como realmente algo que seria importante? Todos na classe e na minha família acreditavam que eu fosse fazer anatomia patológica, era uma paixão. Mas desde o 3º ano eu percebi que era o primeiro ano clínico nosso, à época, que eu tinha uma empatia com o paciente muito forte. Gostava de conversar, de escutar, saber de onde era, fazia de cada consulta um momento lúdico para mim, pelo menos. Espero que para os pacientes também. E percebi que, puxa vida, isso era um dom que eu não poderia deixar à parte. E dermatologia, porque é morfológico, eu tinha sido sempre bom aluno em dermatologia, mas não tinha vínculo nenhum com a dermato, a doutora Neuza nem me conhecia. E muitos estranharam, porque enquanto a Pato era um departamento já consolidado, uma residência
reconhecida nacionalmente, a Dermato estava começando. A doutora Neuza veio em 1967. Eu entrei na Dermato em 74, né? Nos formamos em 73. Você vê, em 7 anos ela não conseguiu consolidar, porque Dermato sempre foi uma especialidade muito atraente. Sim. Os residentes... E outra, ela é uma pessoa de muita visão, muito inteligente. Ela intuiu desde cedo que para crescer a Dermato ela precisava ter carga horária na graduação, enfermaria e assim que desse residência médica. Tanto que ela criou a residência médica em 1970, junto com a Unicamp, foi a primeira residência em dermatologia do interior do estado. Né? Nem Ribeirão Preto tinha residência ainda. Mas, como eu disse, era e é, né, uma especialidade atraente. Quem entrava ficava 1 ano e já saía para a vida, para ocuparem seus espaços em clínica privada, em consultório, porque a absoluta maioria das grandes cidades do interior praticamente não tinha dermatologista. Então, esse período da minha residência foi um período também árduo, o trabalho era insano, eu logo voltei às atividades políticas junto creio que existe até hoje, a Associação dos Médicos Residentes de Botucatu, na época muito forte porque numa escola incipiente, os alunos e os residentes tinham que ser combativos, e nós éramos combativos. E no segundo ano... Para contar com uma estrutura adequada? Sim, para fazer a coisa avançar, exigir mais dos docentes. Botucatu teve uma tendência de afastar para fazer tese, afastar para fazer pesquisa. Isso tirava o corpo docente do dia a dia com aluno e residente. No segundo ano eu fui eleito presidente da Associação dos Médicos Residentes de Botucatu. Fui a encontros nacionais e paulistas, um dos fundadores da AMERESP, que é a Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo. Fui ao Congresso Nacional em Porto Alegre. Enfim, fui muito combativo. Trabalhava de maneira absolutamente absurda. Minha vida pessoal e familiar ficou num plano absolutamente secundário. E fizemos uma grande greve. Até hoje me questiono se foi adequada, inadequada, mas pegou o corpo docente totalmente de surpresa. Nossas reivindicações eram muito objetivas, mas não estavam conseguindo espaço para fazê-las prosperar. Isso em 1975, que era um ano de chumbo, eu diria. Um ano ainda muito difícil. A democracia estava, léguas à frente. E foi desgastante para mim, mesmo porque eu que pretendia, já estava com ambições de fazer carreira docente, fui rotulado como residente problema e nem R3 consegui, porque realmente fiquei marcado como alguém, não digo agitador, não, essa palavra acho que não, mas alguém muito combativo, né? Áspero, questionador, impertinente, fui chamado de impertinente, porque provavelmente em algum momento fui mais firme ou mais duro, com colegas mais velhos, enfim. Aí o R3 não me foi concedido, que eu gostaria, e fui para São Paulo, voltei para São Paulo, e fui para Mercedes-Benz, trabalhar na Mercedes-Benz, como médico contratado, terceirizado. Mas como dermatologista, fazia 6 meses que não tinha dermato lá. Nossa, o consultório ficava abarrotado. Eu, Lima Nova, vamos dizer assim, com gosto pela especialidade, trabalhava também de maneira... Tinha prestado um concurso na Secretaria de Estado de Saúde e depois de uns 6 meses que eu estava na Mercedes-Benz, saiu a minha convocação para o antigo Hospital do Pênfigo. Nossa, o hospital para mim era a coisa que eu queria. Então, quando eu falei lá na Mercedes-Benz que eu ia... Na Mercedes foi seu primeiro emprego com carteira assinada? Não era carteira assinada, era terceirizado, era na raça. E quando eu falei que ia sair, nossa, veio até o diretor dos funcionários todos tentar me convencer a permanecer, porque realmente eu fiz um belo trabalho. Fui para o Hospital do Pênfico. Nós morávamos nas Perdizes e o Hospital do Pênfico era em Guarulhos.
Tinha que pegar a Marginal à época, que era uma estrada ainda mais perigosa do que é hoje, né? Não tinha praticamente 2 pistas, mas era um caos. E na transição da Penha para cruzar para Guarulhos, era um Deus nos acuda, não tinha farol, não tinha sinaleira, nada. E ali eu tive um acidente que falei, puxa, isso aqui é de risco. Depois eu tive um outro acidente na Dutra. Nessa ida, Perdizes, Guarulhos, Era algum sinal de que... Sim. Fiquei 1 ano lá. Fiz, puxa, até... Mas era um hospital extremamente burocrático. Você acredita que quando eu cheguei, o diretor soube que eu queria fazer biópsia de casos em dúvida? Chamou lá e falou, aqui não se faz biópsia. Eu falei, como? Né? Biópsia é um exame básico na investigação em dermatologia. Bom, passei a fazer biópsia escondida e trazer para Botucatu. E o pessoal da patologia aqui, óbvio, né? me auxiliava nessas coisas. Eu tinha me inscrito também para mestrado na USP, com intervenção, interferência e apoio da doutora Neuza. E isso saiu depois de uns 8, 10 meses que eu estava no Hospital do Pênfico. De novo, um momento de decisão. Falei, puxa vida, para fazer uma pós-graduação de qualidade, eu tenho que tentar. E outra, a USP era uma referência absoluta na dermatologia, então, mais ainda. Saí do Hospital do Pênfico, fiquei agora como um residente R4, a doutora Neuza conseguiu essa bolsa lá, para fazer só a pós-graduação. Foi frustrante, confesso. A USP muito pouco acolhedora, eu era o único, eu e a Maria Célia Anselmo, fazendo. Não era acolhedora, nos identificava como vindo de uma escola pequena, né? sem muita expressão, mas cumpri o período todo dos... E por incrível que pareça, um detalhe aí. Entre os créditos que tínhamos que cumprir, o que mais me cativou e aonde eu mais me envolvi foi um crédito no departamento de moléstias infecciosas. Um professor japonês, inclusive, de ascendência, não me recordo o nome. Nossa, era algo assim fantástico. Foi a única disciplina que realmente eu me motivei e fui firme, né? Mas fiz o meu mestrado, não foi uma defesa simples, um dos professores, aí vai até um detalhe histórico, um dos professores da banca foi muito crítico, muito duro comigo e terminou dizendo, você vai passar, mas para ser mestre aqui na USP tem que ser melhor do que você foi. Uau. Exato. Pois bem, passado 30 anos, esse professor, no seu leito de morte, me chamou para pedir desculpas. Porque ele não esqueceu de que ele foi realmente muito, muito acima em termos críticos ao que eu apresentei, ou a minha timidez como interiorano, enfim. Alguém que não conseguiu se situar bem ali na USP. Você acredita que, é claro, eu não fui, mas, puxa, agradeci, mas ele teve essa deferência de relembrar e me chamar para pedir desculpas. Marcante para o senhor e para ele. Para ele, certamente. Aí eu falei, puxa vida, nessa escola eu não volto mais, né? E fui fazer o doutorado na Escola Paulista. Outros 500, outra recepção, outro espaço, outra dinâmica, muito mais acolhedora. Claro que eu também já um pouco mais maduro. Sem dúvida. Foi liso, foi ótimo e relativamente rápido. Mas, infelizmente, eu não risquei a USP do meu futuro, de forma alguma, né? Tinha professores lá com quem eu fiz mais contato e a Dermato sempre foi muito rica em atividades periódicas, as chamadas jornadas dermatológicas, como já fizemos aqui várias. Eu não perdia nenhuma, era uma maneira de eu resgatar um conhecimento que eu não tinha tido aqui, na verdade. Tinha que me aprimorar. A rigor, a nossa residência era muito autodidata. E eu já agora como docente, né, auxiliar de ensino, logo depois assistente doutor,
Não perdia nenhum congresso, não perdia nenhuma jornada, isso bancado com as minhas possibilidades. De novo, minha família, não digo segundo plano, mas eu muito ausente em muitos momentos. E outra, eu já estava envolvido com a questão da AIDS, em termos de assistência, e era chamado toda hora para dar palestra aqui e acolá. Desde operário da construção, o AS era a empresa que fazia duplicação aqui da Rondon. Eu ia lá conversar com os funcionários, orientar, profissionais do sexo da cidade. Puxa, lenhadores da Duratex em Lençóis. Incrível. Foi a época do boom, realmente. Boom e necessário, cumprir um papel de orientação e quebrar tabus, quebrar o medo, né? Eu fui o primeiro a internar um caso de AIDS aqui no HC. O diretor da época, quando soube, mandou um recado para mim: tem 2h30 para transferir o paciente. Falei, óbvio que eu não vou fazer isso, né? Falei, professor, estou indo aí conversar. E aí foi no diálogo que mostrei para ele que a questão do risco de contágio não era... Tinha que imaginavam, né? Claro, tinha que ter precauções, né? Nesse sentido, um outro detalhe histórico muito interessante. Os primeiros pacientes eram isolados totalmente, né? E ninguém quase queria chegar perto. Inclusive, alguns alunos não se sentiam confortáveis então ninguém queria cair como interno daquele caso. Em 87 eu fui fazer um estágio no hospital em Paris por 3 meses. E logo na primeira quinzena, na visita semanal que ele tinha, a dermato lá tinha 43 leitos, acredite. Enorme, coisa hiperpotente, hiperprodutiva. Na visita, eu e o estrangeiro, baixinho, era meio que um dos últimos do grupo. E a prescrição do paciente ficava fixada na porta de entrada do quarto. Eu olhando ali, falei, puxa vida, Bactrim, não sei o quê, medicações usadas em pacientes HIV, com AIDS. Olhei o paciente, nitidamente reconheci um paciente do que a gente chama sarcoma de Kaposi. Falei, puxa, paciente de AIDS, nós aqui assim? Não se isolava paciente lá. Nossa, aquilo foi um choque para mim. Eu falei, putz, os pacientes lá saíam com o seu soro, ia no, vou chamar de bigode, do bigode deles, a lanchonete do hospital, putz, ali convivia com... Falei, caramba, e nós aqui isolando de A a Z, né? Mas não foi fácil quebrar essa norma aqui, não. Ixi, durou muito para que a questão da AIDS fosse se tornando um pouco menos pesada do ponto de vista até emocional para quem cuidava depois. Eu acompanhei um total, se bem me lembro, de 69 pacientes. Na época nós não tínhamos terapêutica eficaz, era fazer quimioprofilaxia, né, para evitar as infecções oportunistas mais comuns, mas o fim era inevitável, rápido, né? Era relativamente rápido. E eu, como dermato, em muitos casos eu tinha que, puxa vida, pedir apoio, pedir auxílio, estudei muito, deixei um pouco a dermatologia clássica de lado, e de 84 a 94, 96, esse tema quase que me dominou, tanto que meu doutorado foi a respeito. E aí um incidente, pois foi o pingo d'água, vamos dizer assim. Na época não tínhamos, ou era incipiente ainda o celular, sei que eu estava teve um evento da Dermato, promovido pelo centro acadêmico, e depois teve uma reunião de final de estágio. E um residente conseguiu me telefonar dizendo que paciente tal de AIDS estava agonizante, e que a família estava presente e queria conversar com o médico-chefe. Eu sabia do que se tratava, porque
a grande maioria dos pacientes não queria que seu diagnóstico se tornasse público. Fosse revelado. Claro. Fosse revelado. Para a família, inclusive, para ninguém. E eu levava isso a ferro e fogo. Saí da reuniãozinha lá, da festinha, e voltei aqui vim aqui para a faculdade. Primeiro eu falei, quem está de plantão? O plantonista não quer se envolver. Aí vinha eu, conversando com a família. Tive que mentir da verdade, ou sair pela tangente, mas não falar o diagnóstico. A família, obviamente, ficou pé da vida comigo. Eu falei, gente, eu acho que não estou certo. Eu acho que estou fora. E uma dos questionamentos era o que ele está fazendo aqui na Dermato? O que o senhor dermatologista está fazendo com ele aqui, etc. Houve um estranhamento. Sim. E era válida o questionamento, razoável. No dia seguinte, eu procurei a doutora Lenice. Falei, Lenice, não vou incorporar nenhum paciente mais. Porque nós tínhamos como se diz, não digo um pacto, mas um entendimento. Um paciente era para dermato, outro era para MI, mais ou menos assim. Claro que logo ela falou, puxa, mas se você não for acompanhar, eu vou precisar dos 2 leitos, que a dermato designava 2 leitos para AIDS e a infecto 2 leitos para AIDS. Falei, nossa, converso com o pessoal lá, a doutora Neuza deu todo o apoio, e esses 2 leitos de isolamento da dermato passaram a ser utilizados também pela infecto, para pacientes de AIDS, porque eu realmente não tinha mais condições mentais de cuidar do assunto, porque era extremamente pesado e difícil. Pena, porque logo depois começou a aparecer as medicações antirretrovirais efetivas, mas E transformou a realidade no que é hoje, vixe, graças a Deus. Mas continuei com alguns pacientes ambulatoriais, mas o cuidado quando precisava de algo mais invasivos ou de internação era a infecto que cuidava, né? Nesse sentido, a Lenice, puxa, tem uma dívida de vida para com ela. E aos poucos voltei a fazer a dermatologia mais clássica, clínica, que eu sempre militei. E nesse sentido, desde sempre, e contra a opinião da doutora Neuza, eu apostava ou queria desenvolver ambulatórios de subespecialidades. Ela era contra. Ela achava que todo dermato tem que saber fazer tudo. Válido. Mas, do ponto de vista, melhor cuidado para aquela enfermidade, chance de desenvolver investigações. O ideal é que você tivesse um grupo de colegas, 1 ou 2, um ou outro residente, para atender aquele ambulatório, construir uma base de dados com aquela enfermidade. E aí, então, o primeiro ambulatório que eu abri foi de micoses profundas, que eu sempre militei muito forte nisso. Depois de infecções de transmissão sexual, na época chamada doenças sexualmente transmissíveis, DST. Esse ambulatório posteriormente virou DST/AIDS, porque as coisas estavam conectadas. Aproveitando a experiência minha do Hospital do Pênfigo, abrimos o ambulatório de doenças bolhosas, dermatose bolhosa, que logo depois passou a ser comandado pela doutora Silvia Barra Vieira, que fez um trabalho maravilhoso em cima, teses, investigação, cumprindo aquilo que eu imaginava, que os ambulatórios de subespecialidade eram uma fonte de melhor cuidado e fonte de, eventualmente, fazer pesquisa. E assim fomos abrindo. Depois eu me envolvi com psicodermatose, e foi outro desafio, junto com os colegas da psiquiatria. Então atendíamos em conjunto. Mas está aí um ambulatório difícil também, muito difícil, muito pesado, e com algumas transferências de emotivas de paciente para com o cuidador, coisa que eu não estava habituado, enfim. Mas esse ambulatório foi por um bom tempo, depois realmente eu não tinha mais condições de prosseguir, porque para mim estava também muito pesado.
Agora, professor, a figura da professora Neuza Dilon, que influência que ela teve na sua trajetória? Sim. A doutora Neuza exato. A doutora Neuza era extremamente inteligente. Ela é uma demonstração do amor que quem veio de São Paulo para cá para construir a faculdade se dedicou. Ela punha dinheiro dela para comprar coisas para o departamento, para a disciplina na época. E aquilo que eu disse, ela tinha uma visão incrível, né, da carga horária, do número de leitos. A Dermato, no seu auge, chegou a ter 16 leitos de enfermaria, o que era algo... Só a USP São Paulo tinha algo a mais. E muito intuitiva, muito... E conhecia a matéria, né? Pena que ela era, do ponto de vista físico, mais limitada. Era muito obesa, tinha um diabetes grave, então tinha períodos que ela não conseguia estar presente. Mas ela nos fazia pensar muito em termos dos diagnósticos diferenciais daquela observação. Isso é enriquecedor, não é simples, porque em todas as especialidades, com certeza, você tem que ter o conhecimento prático, o olhar clínico e o conhecimento teórico. E para fazer os diferenciais que ela queria que a gente fizesse, tinha que ter um conhecimento teórico mais vasto. E dermatologia tem 2.000 enfermidades, é algo muito grande. Mas para cumprir a exigência dela, a gente tinha que estudar, evidentemente. Então, isso nos fortalecia muito. E outra, ela transmitia algo que, graças a Deus, a Dermato manteve até hoje, que é o espírito de família. Ela nos tratava de uma maneira com um mínimo de hierarquia. Nós éramos chegados, almoçávamos com ela na casa dela, viajávamos junto para congresso. E esse jeito afetivo e de apoio mútuo, a Dermato conservou. Ela faleceu em 2007, se eu não estou enganado, ou seja, já há quase 20 anos, e nós mantemos um núcleo que, óbvio, não somos homogêneos, temos algumas diferenças ou discordâncias, claro. Mas o core, o centro, o coração da disciplina é de muita conexão, muito apoio. É um ambiente muito bom, né? Bom, liso, livre. Por exemplo, agora, né, antes de vir para cá, estava o doutor Hélio, a gente gosta de estudar na biblioteca da Dermato, você conhece, a bela biblioteca. Ele do outro lado da mesa, eu aqui. Eu falei, bom, estou indo para lá para entrevista. Quando ele foi falar boa sorte, eu estava falando boa sorte também para o que ele estava fazendo lá. Então, esse é um espírito de camaradagem, de torcer um pelo outro, que a Dermato mantém e faz a diferença. Assim. Outra coisa, que da mesma forma que ela era receptiva, aberta para nós, residente ou docente jovem, ela era para aluno. Por que a Dermato até hoje, por exemplo, eu fui paraninfo 3 vezes, patrono 3 vezes, homenageado 12, 13 vezes. E agora o Vidal faz isso, a Gabriela, Luciana Abade. Por quê? Porque nós temos não só a vontade de ensinar a perspectiva da importância da dermatologia, mas não ter barreiras. O aluno pode chegar e fazer perguntas na fila do banco, na fila do cinema, que a gente está aberto para conversar e orientar, e isso faz a Dermato ser algo leve, bonito até, né? Quantos anos de sala de aula, professor? Vixe, bastante, hein? Eu fui contratado em 78, na época nós tínhamos um currículo muito pesado, briguei com a doutora Neuza para a gente diminuir o número de aulas teóricas, era muita coisa. Envolvia residente como docente de aula, o que não é correto, não da maneira como fazíamos, né? Todo residente tinha que praticamente dar aula toda semana.
Então diminuí um pouco essa carga horária de aula a aula, né? Sempre acreditei que a teórico-prática, paciente no ambulatório, docente ao lado, na enfermaria, nas visitas, muito mais produtivo, evidentemente. Mas essa ideia de aula persiste até hoje, ainda é frequente. Então, eu entrei em 78, em 98 eu saí para um pós-doc nos Estados Unidos, de 2 anos, voltei em 2000, final de 2000. Tirando esse interregno, o resto do tempo dei muita aula. E mais ainda, às vezes de um dia para o outro. Congresso, doutora Neuza, não estou me sentindo bem, você dá essa aula para mim? Lá ia o professor Silvio. Lá ia eu, entendesse do tema ou não. Mas é ali que o senhor se realizava, dentro da sala de aula? Eu acho que gosto da sala de aula, eu gostava mais. Quando começaram a aparecer os celulares e o aluno ficar meio que voltado, meio para a aula e meio para o celular, eu comecei a não me sentir tão confortável. Mas o meu espaço maior, eu acho que era a enfermaria. Era no serviço. Era o serviço. Era a enfermaria, visitas com os alunos, os residentes. Eram visitas de leito a leito. Se tinha uma interconsulta lá na ortopedia, a gente ia lá na ortopedia. E algo que eu gostava de fazer, sempre fiz, se tinha alunos de enfermagem em rodízio na dermato, eu chamava para visita. Os alunos da enfermagem e a docente da enfermagem, no caso, junto. E a enfermeira da ala sempre participou, desde a primeira enfermeira com quem eu convivi, Maria do Amparo, até a última que eu ainda participei da enfermaria, Raquel Colense. Sempre quis estar, porque aprendíamos. Ela aprendia eu, aprendia os residentes, porque sempre tinha um olhar diferente, um olhar específico. Então sempre gostei dessa... e outra, ensinando uma coisa que eu acho importante. Tinha algo a discutir que o paciente, não é que não poderia escutar, mas talvez não fosse bom, discutimos no corredor. Então íamos, examinávamos o paciente, o interno fazia um relatório dos exames recentes, algo de novidade, saímos para o corredor para discutir, não no corredor em frente do quarto. Andava 3 metros à esquerda ou à direita. Cuidado para podermos falar de uma maneira mais livre, falar de prognóstico, enfim, né? De falar, faço isso no ambulatório, né? No ambulatório, abro mais o jogo, digo para a mãe ou para o paciente em si, vamos sair para discutir seu caso, fora aqui, depois o residente vai traduzir para a senhora ou para o senhor o que a gente definiu ou decidiu, etc. E além da questão do ensino, da pesquisa, da prestação de serviço, da assistência propriamente dita, que o senhor disse que é o palco em que o senhor mais se realiza, também enveredou para a área de gestão, né? O senhor foi chefe de departamento. Sim. Ocupou postos importantes no NAP, que é um núcleo importante dentro da faculdade, né? Eu acho que, de gestão, a coisa que mais não digo engrandeceu, mas me senti talvez mais produtivo foi no CAI, na chamada Comissão de Apoio Estudante. Essa comissão surgiu ainda na gestão do professor Saad, 84, 85, porque houve um suicídio após o outro envolvendo aluno da medicina e da biologia, se bem me lembro. Aquilo acendeu um sinal de alerta enorme. E eu que tinha convívio frequente com alunos, comentei e criou-se essa comissão de apoio estudante, e o primeiro presidente foi o Reinaldo Ayer, que aliás é um nome para vocês conversarem. Reinaldo Ayer, eu, professora Cristina Matos da Patologia. Eu lembro bem desses 3 nomes dessa primeira comissão. No ano seguinte, se não me engano, já fui eu o presidente, e a gente teve eu, Sérgio Miller, Cristina Matos não estava mais, Reinaldo também,
Mas eu e o Sérgio Miller na cabeça da comissão. Criamos, nem sei quem de nós teve essa ideia, do programa Professor Tutor. Isso emplacou assim de uma maneira maravilhosa. O que constituía? De professores voluntários, que assim da chegada do primeiro-anista, 3, 4 primeiro-anistas seriam que quisessem, né, evidentemente, eram designados para professor A, B, C ou D, e a ideia era que esse professor convivesse com esse mini grupo de alunos do primeiro ao 6º ano. Meu grupo de primeiros, uma virou dermato, Luciane Miotti, uma outra acabou fazendo anestesia fora daqui, mas queria dermato também. E o Márcio, que fez urologia, agora tem clínica na cidade, acho que está aqui também. Levávamos para almoçar nas nossas próprias residências, convivia como... Era um ponto de apoio. Era um ponto de apoio importante, né? E, claro, não podia ficar só nisso. Batalhávamos para que houvesse uma infraestrutura institucional. Se possível com psicólogo, psiquiatra e um espaço reservado para que o aluno se sentisse na confiança do sigilo de procurar quando assim percebesse que seria válido, importante ou necessário. Isso aos poucos foi num crescendo. Fiquei, depois do professor Saad, o próximo diretor foi a professora Diná, fiquei o período todo da doutora Diná, saí na sequência. Essa ideia foi muito útil, claro que ela foi perdendo um pouco de força, porque nem sempre é fácil, nem sempre, né? Alguns grupos deram certo, outros não. E aos poucos esse programa tentou-se recriá-lo, mas já sem muita força, como foi na época inédita dessa ideia. Coincidência ou não, depois desse período, as coisas se modificaram do ponto de vista alunado, a ponto da veterinária, do IB, quererem se nutrir dessa nossa experiência, dessa nossa vivência, a própria agronomia lá do Lajeado, porque necessário, como você comentou. Não sei agora o percentual dos alunos que vêm de fora, mas na nossa época, eu diria que 90%, 95% eram de fora. Em idades, às vezes, muito jovens, 17, 18 anos. Eu cheguei com 19 completo, já quase a 20. E que precisa de uma infraestrutura de acolhimento, de suporte que a instituição tem que dar. Outro ponto marcante, talvez, deve estar presente no roteiro. Fui para a Ninfo pela primeira vez em 86. Poxa, não sei que turma. 17ª, não lembro. E no meu discurso, eu era envolvido. Passei um tempo, inclusive, com vida partidária na cidade, política partidária. Que levantei provavelmente uma das primeiras vozes a levantar a questão das cotas de acesso à universidade pública, em particular a medicina. Na época, a minha ideia era de que a medicina reservasse, eu falava em 10% das vagas, para egresso da escola pública. Quem viesse da escola pública teria como que se fosse uma classificação independente, como é hoje, as cotas, as mais diferentes cotas. Não sei a repercussão que teve, mas... E uma outra coisa que eu falei isso também... nos anos 80 era um... Nossa, não encheu. Um tabu, praticamente. Um tabu enorme. O ano 1986. E algo que eu também, na época, vislumbrei, numa famosa greve nossa de 1979, que era dos 70% mais 2.000, tinha que ter um documento final. E eu lutei para que incluísse no documento final de que a residência contasse como crédito para pós-graduação. Isso também era um anátema na época. Por quê? Porque
eu fui vítima dessa sistemática de fazer mestrado, milhões de créditos, de qualidade, de importâncias duvidosas. Mas, puxa vida, não deixaram eu incluir essa proposta no documento final da greve do funcionalismo público. Hoje não, hoje tem um mestrado profissional, porque é óbvio, né? O residente tem que fazer desse período algo que já conte como uma classificação, um passo adiante. A universidade tem que estar aberta para isso. Outra coisa, não existia o doutorado direto, tinha que passar pelo mestrado para depois o doutorado. Isso eu não tinha muito claro, né? Mas a importância de a residência poder contar crédito, de alguma maneira, o residente poder já dar passos na sua... Aqueles, óbvio, que quisessem, que tivessem uma perspectiva de docência, já tem um caminho facilitado. E agora, professor, o senhor que tem uma trajetória vasta aqui dentro da faculdade, nunca pensou em cargo de direção? Puxa, boa pergunta. Não. Trabalhava, fui chefe de departamento, fui convidado. Eu lembro que o professor Paulo Machado me convidou para ser candidato junto com ele. Eu falei, não, minha prioridade era dermato. E só fui nos finalmente aí com o Perassoli na disputa com o Pascoal e a Kika. Na verdade, eu não era, evidentemente, a primeira proposta do Perassoli. Eu sempre achei que eu tinha muito anticorpos, porque eu sempre fui muito contestador, duro, às vezes agressivo, e gostava mesmo era de aluno e de pacientes. Mas, puxa vida, fui com o Perassoli, foi uma bela disputa, Pascoal, obviamente, imbatível por uma série de circunstâncias, e foi, tanto é que, na sequência, reitor, muito bom, por sinal. Enfim, foi a única experiência que eu tive. Minto, lá em 78, 79, quando a Unesp era extremamente fechada, dura, teve uma eleição para representante para escrever o primeiro regimento da Unesp, algo assim. Eu, de repente, alguém me falou, você tem que se candidatar, você tem que estar lá, você tem que ir. E fui eleito e fui para São Paulo para essas sessões de escrever o regimento. Puta, mas minha voz não tinha o menor espaço, né? Mas cumpri esse papel. Acho que foi a primeira... Fui eleito mais de uma vez para ser representante da minha categoria docente na congregação. Claro. Na época tinha essa opção, essa oportunidade. Eu era um chato na congregação, bom, enfim, cumpria meu papel de questionar e de interrogar, de querer saber, enfim. É uma vida aqui dentro da faculdade, Sim. Até que chegou a aposentadoria. Como é que Sim. é chegar a esse momento da vida, professor? Eu posterguei o que foi possível. A rigor, quando eu fiz 70 anos, eu já tinha cumprido os anos todos aí de docência, eu até que tentei, né? Eu tinha N licenças prêmios para tirar, falei, e já tinha a lei dos 75 anos, falei, vou ficar uns meses afastado. Tinha 6 meses de licença prêmio, fiquei 2, 3 meses e voltei não aguentei, voltei para a rotina. Mas desde nessa época, eu acho que já não tão recente, eu me envolvi extramuros com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sempre gostei de publicar, de escrever, um pouco aí a influência do meu pai, professor de português. E fui editor associado, né, associado dos Anais Brasileiros de Dermatologia, que era uma revista não indexada à época. Isso foi quando eu voltei dos Estados Unidos, 2004 em diante.
convivia com um colega editor-chefe, que era da Federal de Minas, uma pessoa muito... 1 ou 2 anos mais novo que eu, mas muito mais uma universidade potente como a Federal de Minas Gerais, né? Aprendi muito. Me candidatei a editor-chefe na sequência. Fui o mais votado, mas era chamada lista tríplice, e a presidente da sociedade escolheu o segundo grupo. Fui preterido. Falei, pronto, minha carreira dentro da revista acabou aqui. Engano. Após essa colega de Brasília, que assumiu então a revista, um outro colega de Manaus, Sinésio Talhari, voltou a me convidar para ser a editor associado. E na sequência, fui eleito para editor-chefe e meu mandato termina agora, 2025. Nesse período, a revista, que tinha um fator de impacto em torno de 0,800, conseguimos trazê-la para 2,6 e já tenho evidências suficientes para acreditar que a gente vai ter um fator de impacto acima de 3 na próxima leva de informações correspondente a 2024, que vai ser liberado e informado em torno de junho deste ano. Então, nosso papel na revista tem sido maiúsculo. Trabalho, eu diria que 20 horas por semana só na revista. A revista cresceu muito, então a gente recebe em torno de 20 casos novos por semana. Nós somos em 4 editores, todos leem todos os artigos, e uma vez por semana à noite, online, a gente decide que artigos já ficam fora nessa primeira peneira e quais artigos dão prosseguimento e vão ser encaminhados para revisores. Para isso é preciso estudar muito, então eu tenho me mantido muito antenado, muito ativo nesse lado, menos da parte assistencial, né? Então, algo que eu nunca gostei muito, mas agora me obrigo a ficar no computador sentado N horas por dia, por semana, cumprindo um papel junto à sociedade, que é de editor-chefe, de uma revista que na América Latina, Ibero-Latino-América, apenas 2 revistas são indexadas no PubMed, que é a grande base de dados internacional, que é os Anais Brasileiros de Dermatologia e a Acta Dermatovenerológica de Barcelona. Da Espanha, na verdade, não é Barcelona. Barcelona é a sede, mas da Espanha. Sim, né? Sim. Agora, professor, por toda a sua trajetória aqui dentro, recentemente o senhor recebeu um reconhecimento, uma homenagem grande, que foi ser a primeira figura a receber o prêmio Montenegro, que foi instituído quando dos 60 anos da faculdade, e para justamente valorizar a trajetória de profissionais aqui ligados à nossa faculdade de medicina. Como foi para o senhor receber esse prêmio? Olha, me emociono, né? Esse prêmio, obviamente, é um reconhecimento por serviços prestados. Você faz uma espécie de memorial em que historia a sua vida, lista o número de prêmios, artigos publicados, enfim, números da sua produção ao longo do tempo. Interessante que a primeira ideia do prêmio era de professores em atividade, e eu já era professor sênior. O prêmio foi 2023, né? Exato. Eu estava no primeiro ano pós-aposentado como professor sênior. Eu sugeri para a Luciana Abad, que era a chefe da Infecto Dermato na época, na congregação, falou, levanta a possibilidade de professor sênior também poder competir, porque, puxa, está nativa ainda, né, do ponto de vista prático. E a congregação aceitou essa sugestão e passou a valer. Então eu pude me candidatar. Eu estava na estrada quando eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido o primeiro colocado, né? Nossa, estacionei o carro, fiquei emocionado, porque realmente algo muito mérito, muito... E falar do professor Montenegro
é importante, porque essa escola, eu acho que não existe por ele, por causa dele, mas certamente muito por ele. Muito por ele, né? E eu tive a felicidade de, como monitor da patologia, conviver até de ir na casa, de almoçar. Marcelo Franco, puxa, Pato sempre foi muito aberto. Aliás, os professores da época eram muito abertos, né? Quero crer que muitos de hoje seja assim também, né? Porque facilita muito para o aluno, aproxima, motiva, aprende, né, com eles, sempre. Eu tento ser aberto para os alunos, eu acho que isso é importante. Então, o prêmio Mário Rubens Guimarães Montenegro está na minha sala lá, como uma inspiração diária, eu diria. E este ano que terminou, 2024, a escolhida foi a Tuca, da patologia. Puxa vida, uma pessoa que eu admiro muito. Ou seja, o prêmio está fazendo jus a colegas que dedicaram sua vida, com prejuízos múltiplos, né? Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa, sem dúvida, né? E quando o senhor olha para trás, toda essa trajetória que a gente trouxe de maneira muito resumida hoje aqui, o que fica? Olha, fica algo que faria de novo. Claro que com mais experiência, mais inteligência. Importante lembrar que o computador surgiu na década de 90, 94, 96. Eu fui contratado em 78. Então, tudo era na base da documentação escrita, a base de dados escrita, os cálculos de estatística com maquininhas. Então, a produtividade era muito menor do que se consegue hoje. Por exemplo, para fazer um levantamento bibliográfico, a biblioteca daqui tinha alguma coisa do mais recente. O mais antigo você tinha que ir para Bireme, em São Paulo. Felizmente, eu tinha família em São Paulo e num bairro próximo da Vila Mariana, onde fica Bireme. Meus pais saíram das Perdizes para Moema. Então era um ônibus só até o Hospital São Paulo e a Bireme ali. Passava o dia lá, né? Então você ia para São Paulo um dia útil, perdia 2 dias pelo menos para fazer levantamento bibliográfico, para publicar um trabalho. Não, é incrível. E para a datilografia das teses? Erro aqui ou aquela, tinha que fazer aquela página inteira. Nossa, é inacreditável como as coisas se modificaram, felizmente, a tecnologia está aí. Tecnológico trouxe muita total e com puxa para todos e particularmente para a ciência. E nesse sentido, os países mais desenvolvidos, e pude perceber isso, eu fui para os Estados Unidos em 98, a Universidade Indiana em Indianápolis, eu e a Maria Ângela. Nosso conhecimento de informática, não vou dizer que era zero, mas era básico, pequeno. Chegávamos lá, o pessoal, putz, preparar uma aula em PowerPoint, nossa, eu aprendi lá. Né? Ou seja, eles estavam à frente da gente, em vários aspectos, e tecnológico principalmente. Né? Faz muita diferença. Hoje, talvez, essa distância seja menor. Né? Meu primeiro notebook comprei lá, $1.000, eu lembro bem. Né? Mas era um teclado em inglês. Quando eu preparava a aula aqui com esse teclado em inglês, puxa vida, não tinha como pôr tio, ser cedilha, não tinha nada disso. Bom, assim que voltamos, tive que providenciar um notebook em português. Bom, e assim vai. Professor, e falando de futuro? Olha, boa pergunta. Eu ainda estou bem, de saúde, graças a Deus. Sou cuidadoso, faço minha academia, sigo meus médicos, rotina, mas sigo. Ou seja, me cuido, né? Tenho uma pequena propriedade rural que eu adoro ir trabalhar lá, pego no pesado, pego na enxada, planto, enfim, me movimento muito. E
devo renovar meu professor sênior por pelo menos mais um ano. Mas eu tenho uma observação que não sei como transmitir isso para os colegas que estão à frente do conselho de curso. Na verdade, creio que é coisa já sabida. Eu tenho a sensação que os nossos alunos não estão sendo avaliados em termos do que conhecem, do que aprenderam, com o rigor necessário. Eu acho que muitos alunos se beneficiariam de uma cobrança um pouco mais formal, uma cobrança um pouco mais efetiva, que pudesse ter feedback e rediscussão dos eventuais falhas ou erros. E, por exemplo, agora, minutos antes de vir para cá, alguém perguntou, quantos de Botucatu entraram na residência? Eu não sei. E eu acredito que poucos. Eu vejo pela Dermato. Hoje a Dermato, de 6 vagas, a gente tem 1 residente daqui. Se isso está acontecendo no restante das disciplinas ou das especialidades, isso mostra um problema que a gente tem que encarar. Por que olha, estou falando em tese, eu não tenho números, não tenho exatidão no que eu vou dizer. Mas se os nossos egressos não estão conseguindo acesso na residência, na proporção ou na intensidade do que nossa escola, com toda essa infraestrutura, é capaz de propiciar, fornecer, algo está errado. E se é assim, esse algo está errado, ao meu ver, é na avaliação do aluno. A avaliação deve estar sendo parcial, achar que o interno é independente, ele é autodidata. Não é bem assim, não. Não pode ser assim. Tá aí o recado. Professor Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Sendo o nosso primeiro entrevistado do Persona, que busca apresentar um pouco da trajetória, da vida, da carreira profissional de pessoas que contribuem para a consolidação da Faculdade de Medicina de Botucatu como uma das principais escolas médicas do nosso país. Professor, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Espero que tenha sido um bom momento. Foi ótimo. Fiquem conosco, então, acompanhando os demais episódios do Persona nos canais da Faculdade de Medicina de Botucatu. Até a próxima. Tchau, tchau.